tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso podcast Nutrição em Movimento, uma iniciativa aí da extensão universitária para a gente conectar os professores, bem como a comunidade. Estou aqui com grandes amigos para a gente poder debater um pouco sobre a temática da parte da nutrição, na parte da esporte, para que a gente consiga aí trazer o que conecta a ciência e a prática esportiva, bem como a nutrição. Então, meu nome é Lucas de Alvarenga Furtado, eu sou nutricionista e tenho comigo aqui esses 3 convidados para a gente bater esse papo. Gostaria que vocês se apresentassem, por favor, tá? Começando por você, professor Renato. Olá, Lucas, obrigado pelo convite. Meu nome é Renato Almeida, sou professor de Educação Física, sou professor da Universidade de Taubaté já há alguns anos, estou aí há 25 anos, onde trabalho com a disciplina de Fisiologia e Fisiologia do Exercício. Então, acho que esse é o link de eu estar aqui para a gente bater esse papo hoje. Show de bola, por favor. Olá, Lucas. Olá a todos. Meu nome é Alexandre Paiva, sou médico ortopedista, sou professor da Universidade de Taubaté, onde me formei também. Atualmente coordeno a disciplina de Ortopedia e Traumatologia do Departamento de Medicina aqui da Universidade de Taubaté. Obrigado pelo convite. Olá, Lucas. Eu sou o Bruno, sou atleta de Taubaté. Faço atletismo, lançamento de dardo. Estou aqui para participar desse bate-papo, né? Com meu grande amigo Lucas e com pessoas novas que é a primeira vez que estou conhecendo agora. Pô, legal, pessoal, muito bom. Então, para a gente começar, acho que é bem legal a gente trazer a temática aí da nutrição e da performance, né? E como que isso linka com a temática atual do desenvolvimento esportivo, né? E do desempenho. Então, como que a alimentação ela tem esse papel justamente na performance e na recuperação dos atletas? Por favor. Bom, primeiro que a alimentação é fundamental, né? Independente de exercício ou não, ela é fundamental para que o nosso sistema, nosso organismo funcione. E pensando do ponto de vista aí do exercício e fisiologicamente pensando, né, a gente não pode esquecer que ela influencia diretamente durante a execução, quanto também na recuperação. Então, a alimentação, de uma forma geral, ela tem que ser muito bem pensada de acordo, lógico, com os interesses de cada um. Pensando em modalidades esportivas, temos que pensar a modalidade, as intensidades que vão ser realizadas nessas modalidades e, consequentemente, a alimentação é fundamental nesse processo, como eu falei, tanto durante quanto na recuperação. Sem dúvida, professor. Eu acho assim, a alimentação é o combustível, né? Então, se você faz uma atividade física, pelo menos por uma performance, se você não tiver aquela alimentação bem equilibrada, é a mesma coisa que você dirigir um carro com o combustível ruim, né? Ou se não sem combustível, né? Então, isso não vai acabar bem. É lógico que essa comparação é meio grosseira, mas é mais ou menos assim que funciona para quem está nos assistindo aqui. E ele é fundamental não só para a performance de uma maneira geral, como para a recuperação e para também pessoas que às vezes não estão querendo performance, sim, iniciar a prática de atividade física. É sempre importante regular. Às vezes as pessoas linkam, né, a atividade física com perda de peso, né? E a gente sabe que a perda de peso está muito mais relacionada ao que a gente come, né, do que a atividade física que a gente faz, né? Então, isso é uma coisa importante de deixar claro. A atividade física está muito mais relacionada à saúde cardiorrespiratória, né, à qualidade de vida, do que propriamente dito diretamente envolvido com perda de peso, né? A gente sabe que isso existe, 25% a 30% de perda de peso é um belo de um número, mas não é o principal. Sem dúvida nenhuma, o que mais interessa ali é o que a pessoa consome, né? Sem dúvida. Esse desbalanço, só completando aí, né, essa fala do Alexandre, mas esse desbalanço, se as pessoas não se preocuparem, você pode aí vir a ter muitos danos, né? Danos que eu digo, danos musculares, enfim, ósseos, articulares, né? Por conta mesmo de você não ter a energia suficiente para a realização daquela atividade. Então, você pode comprometer aí a realização de uma performance física, né? Correto, legal. Não, realmente, né, essa parte da nutrição, ela está muito bem elencada, né? Desde o início da vida até a vida adulta. E você, Bruno, conta um pouco da sua vivência, um pouco da sua rotina alimentar e da sua história aí para a gente entender. Então, como atleta de alta performance, então a nutrição é fundamental, tanto para alta performance quanto para recuperação muscular. E tem períodos, né, da minha temporada que eu faço 2 a 3 treinos diferentes no mesmo dia. Então, é importantíssimo essa parte nutricional estar bem alinhada. Realmente, ainda mais quando a gente tem, né, um exercício extenuante, voltado para a performance, né?
isso faz toda a diferença pensando na prevenção das lesões, né? Então, a gente precisa ter uma alimentação bem equilibrada, pensando, né, não só aí nos diferentes macronutrientes, bem como também nos micronutrientes, para a gente promover uma recuperação o mais rápido possível, se manter longe das lesões. Não só para quem está na alta performance, como quem está iniciando também, né? Porque você tem uma produção de inflamação muito grande nesse pessoal que está iniciando. Na verdade, para quem está iniciando atividade física, às vezes, né, com o intuito de estética ou qualidade de vida, às vezes a atividade física ela chega a atrapalhar até um pouco nessa questão do déficit, né? Na questão que às vezes você, pensando na perda de peso, você tem que entrar num déficit, né? Não tem jeito, é uma balança nutricional, não tem como, né? Para perda do peso, você precisa ter um déficit ali. E às vezes a atividade física ela gera maior fome, né? Ela te dá mais fome no começo. Então, às vezes, a pessoa passa a comer mais até, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento, e é normal a gente avisar as pessoas que isso pode acontecer, se ela começar a praticar muito atividade física. Então, eu sempre falo para as pessoas, a atividade física, ela não vai fazer você perder peso de maneira tão efetiva quanto você acha que vai. Na verdade, o que vai mudar na tua vida tem que ser a nutrição. Então, assim, o que faz você perder peso, o que vai te dar qualidade de vida do ponto de vista cardiorrespiratório e melhora de qualidade de vida com menos peso, é o que você come e não a quantidade de atividade física que você faz. Vai ajudar? Ajuda. Às vezes, no começo, pode até causar mais fome, mas é uma coisa que você tem que ficar atento, que isso pode gerar, às vezes, até um aumento da sobrecarga, né? Você precisa comer mais para você fazer esse déficit que você quer fazer aí com a atividade física. Legal. É muito comum, né, Alexandre? Por exemplo, o atleta ou o aluno começa a fazer atividade física e daí ele não vê alteração na balança, né? Ou às vezes vê até um certo aumento na balança, né? Exatamente por isso. Uma, porque ele pode estar tendo ganho de massa muscular mesmo, né? Exato. E a outra é porque ele sente mais fome, consequentemente passa a comer mais. Mas quando você vai ver a relação, né, que você vai fazer lá, acho que o Lucas pode falar até mais isso pra gente, quando vão lá procurar você como nutricionista, né? E você vai ver, por exemplo, o percentual de gordura alterou, mas o peso na balança não alterou ou às vezes aumentou, né? Exato. Assim, ó, se eu estiver errado, vocês me corrijam, mas, por exemplo, se você fizer uma caminhada aí de uns 5 km, né? Numa frequência ali tranquila, né? Você vai gastar ali em torno de umas 200, 300 calorias ali numa atividade física como essa. Se eu estiver errado, vocês me corrijam. Depois, se você parar essa atividade física com sede, tomar um suco, um copo de suco de laranja, você vai estar consumindo umas 200 calorias. Então, assim, esse déficit fica complicado quando a gente usa atividade física, às vezes, para esse tipo de objetivo que é perda de peso, né? Então, é isso que a gente tem que ficar bem claro aqui, que como o foco aqui é a nutrição, é bem interessante a gente linkar isso, né? A qualidade de vida junto com a perda de peso, para sair de uma doença que a gente chama de obesidade, que é uma epidemia hoje em dia, ela está muito mais relacionada ao que a gente come do que o que a gente faz de atividade física. Sim, com certeza, né? E pensando nessa perda de peso, né? E quem está iniciando a atividade física, ela tem um aumento do tônus ali muscular, na maioria das vezes, que pode não gerar esse impacto na balança, né? Por um aumento da quantidade de água, muitas vezes. Então, o próprio tecido ali, né? Do ser humano, ele é composto por vários compartimentos, né? Desde a parte óssea, a parte muscular, gordura, né? E acaba que isso aí precisa de combustível. E você ter esse desbalanço, né? Pode ser tanto para um benefício ou para um malefício. Pensando na obesidade, né? A gente precisa controlar isso aí para tentar manter as pessoas dentro do peso. Se fosse fácil, todo mundo fazia. E pensando, né, nesses macronutrientes, né? Por exemplo, o carboidrato, a proteína, a gordura, tem um combustível aí que é melhor para o esporte? E como que, assim, as modalidades esportivas, né, como que vocês veem que essas modalidades esportivas, ela influencia muitas vezes nas escolhas alimentares? Por favor. Não, tem total relação, né? Até porque nós temos que pensar no tipo de atividade, na intensidade da atividade e na duração dessa atividade, né? Então, isso tem uma relação direta com os macronutrientes, né? Que vão nos dar aí, como o professor Alexandre, né? O doutor Alexandre falou pra gente, né? Nós somos uma máquina. Como toda máquina é ligado a uma energia, a uma bateria para funcionar, nós, seres humanos, precisamos gerar energia. E da onde vem? Vem exatamente dos macronutrientes, né? Então, exercícios com intensidades maiores, né? Maiores intensidades vão precisar de mais carboidrato, né? Na verdade é essa, né? Quando você fala exercícios de longa duração,
É lógico que tem uma relação com intensidade, né? Que a gente ficaria discutindo esse restinho do dia ou da noite, o que você quiser, né? Ou esse restinho de ano, né? Se fala aí em lipídios, mas é lógico que tem uma relação com a intensidade, né? Mas longa duração está mais relacionado a lipídios. E as proteínas vêm muito mais a nos ajudar aí na recuperação, né? na reestruturação de todo esse gasto que nós temos, enfim, das microlesões que acabam causando musculares, essa recuperação, do que de fato para gerar energia. Então, e daí a gente não pode esquecer, né, que nós temos aqui um atleta de dardo que sai de tudo isso que a gente estava falando até agora, porque daí o que vai entrar, nós estamos falando da creatina, né? E daí a creatina, para você gerar máxima potência, né, aí em períodos curtos de tempo, a gente é totalmente dependente de creatina. Depois, se você quiser até falar um pouquinho aí de como que é a sua alimentação, depois você fala pra gente. Tá joia. Por favor, Brunão, conta um pouco como que você vê essas mudanças, né, na sua dieta, como que é isso aí, e na rotina como um todo, e também período competitivo, como que funciona isso aí para você? Então, eu faço 12 horas de atletismo que eu tenho. E no começo eu era bastante displicente com essa parte nutricional. Eu achava que cada vez que eu treinasse mais, melhor desempenho. Conforme, sim, mas né, o corpo vai cansando e precisa se nutrir melhor para conseguir a alta performance. E com o tempo, né, eu fui tendo essa consciência de buscar mesmo essa parte nutricional mais do que a parte física no treinamento. E daí que eu consegui realmente ver os resultados crescendo, né? E daí foi deslinchando, daí para frente. Toda a temporada que eu começo me alimentando ruim, ou não sigo direito a dieta, o rendimento cai drasticamente, né? E daí eu voltar no eixo um mês para o outro já muda grandemente, assim, a performance tanto na parte técnica, né, do lançamento, quanto na parte de força, usando a creatina. Legal, legal. Faz mais ou menos quanto tempo, assim, desde que você começou a tomar creatina, esse primeiro contato? O primeiro contato com a creatina foi aos 16 anos, mais ou menos, que eu comecei a tomar, que eu comecei a pesquisar e ver, mas, tipo, não fui atrás de um profissional adequado para me orientar corretamente. Uhum. Então, eu pesquisava uma dose certa lá e começava a tomar. Depois de uns anos que eu comecei a passar nutricionista, que eu fui orientado melhor e daí a performance foi se encaixando junto com a nutrição. Legal, legal. Realmente, né, dentro dessas categorias de base ainda, né, sub-18 ali, tem uma diferenciação, né, do corpo muito grande até você alcançar uma maturidade muscular. E a creatina, ela pode potencializar bastante isso, né? A gente tem algumas evidências, né, voltado para adolescentes nessa época do período esportivo, mas ainda é uma coisa muito nova, né, no que a gente tem na literatura. Por favor, Sim. Alexandre. Pensando em termos de metabolismo, né? Então, assim, só rapidamente falando, né? Então, a gente está basicamente falando de 3 metabolismos ali, né? O metabolismo que é o metabolismo mais rápido, que ele depende muito da creatina mesmo, né? Então, por exemplo, um lançador de dardo, ele tem uma atividade física ali de um lançamento que dura 20 segundos, 10 segundos, praticamente isso. Então, essa força muscular, ela vem da creatina que está no músculo e no fígado, né? Então, quanto mais músculo, maior é a chance dele desenvolver bem o que ele faz. Aí a gente tem um segundo metabolismo, que é o metabolismo que dura um pouco mais de minutos ali, que depende mais de carboidrato, realmente o metabolismo de longa duração, que ele depende mais do carbo e também de ácido graxo, que é gordura, basicamente, né? Então, aí no fim, tudo vai virar açúcar e isso vira o combustível. O problema é que o corpo humano, ele é preguiçoso. Em que sentido? Se ele quer uma energia rápida, ele vai tirar de onde é mais fácil ele tirar, que é do músculo e do fígado. Então, ele não vai fazer toda a respiração celular, toda aquela coisa chata de ciclo de Krebs, que nem o nosso organismo não gosta disso, para tirar uma energia que vai demorar muito para ela conseguir chegar. Então, o que acontece é que para atividades físicas mais rápidas, quanto maior a massa muscular, melhor. Então, é por isso que o perfil do biotipo do maratonista é diferente do 100 metros rasos, do corredor de 100 metros rasos. Porque, às vezes, para ele atravessar 100 metros rasos, ele não respira. Então, ele não vai usar a respiração celular, né? Então, ele vai usar a energia que está dentro do músculo dele. Então, quanto mais músculo, melhor, né? Basicamente é isso, de uma maneira bem grosseira. Aqui eu estou entre especialistas aqui, mas eu estou tentando resumir para que as pessoas que estejam assistindo ou ouvindo
entendam mais fácil. Legal, muito bom. Gostaria também, por favor, professor, você complementar. São esses 3 tipos diferentes, né, de metabolismo que a gente tem. E acho que cada modalidade esportiva ela se apropria de diferentes tipos de metabolismo, não é? Exatamente. Conforme a modalidade, né, que a gente tem que pensar em o que vai trazer melhor performance para aquele atleta. Mas não podemos esquecer também que depende do momento que ele está na periodização do treinamento, né? Então também isso tem que ser levado em conta também, né? Não é só a modalidade em si, mas é em que fase ele está da preparação física. Mas tudo isso a gente sempre pensa para uma maior eficiência, né? E segurança e então, melhor performance do atleta, basicamente é isso, né? Mas a gente fala isso, o imediato, que a gente chama de metabolismo anaeróbio alático, o carboidrato, né? Que é o metabolismo anaeróbio lático, e depois, quando a gente vai para o glicolítico, e quando a gente vai para o metabolismo de longa duração. Mas não tem dúvida, né? O que o Dr. Alexandre falou, que a gente até os livros trazem para a gente assim, né? Que as gorduras são queimadas numa chama de carboidratos, né? Então, por mais que você use lipídios, os carboidratos tem que ter sempre ali uma chamazinha para você queimar os lipídios, né? Então, isso é essencial. Legal. Muito bom, pessoal. É claro, né, a ingestão aí de energia, o que a gente se alimenta, sem sombra de dúvidas, é fundamental e é um pilar essencial para a gente conseguir ter um desempenho esportivo, para a gente praticar atividade física, né? Mas a água, né, a hidratação, ela também tem um papel essencial na performance, né? E é importante a gente entender como que funciona a hidratação dos atletas, né? O que são erros que acontecem quando a gente está pensando tanto numa pessoa que está com sinais de desidratação e como que isso aí pode atrapalhar o desenvolvimento esportivo e como que a gente evita isso? Por favor. Vamos lá. A água é uma coisa que muitas vezes ela é negligenciada, né? As pessoas não se preocupam tanto com ela. Então, esse é um cuidado que tem que ser tomado, né? E eu costumo fazer a seguinte analogia. O carro, se ele tiver sem água, ele funciona? Ele não funciona. O nosso corpo é a mesma coisa. Para o funcionamento celular, e, por exemplo, como que você mantém temperatura interna? É perdendo água. E se eu estou perdendo, eu tenho que repor. Não podemos esquecer que junto com a água também vem, né? Aquela coisa que a gente... preciso tomar isotônico, né? O que são os isotônicos sem qualquer... falar em marcas, né? Mas é a reposição de água, a reposição hidroeletrolítica, né? Se você der uma olhada lá nos isotônicos, ele também tem um carbozinho, mas o carbo, além de ter uma ajuda para a energia, ele também tem uma relação direta com a absorção da água, né? Então, aí tem a ver com esvaziamento gástrico, outras coisas aí que não, acho que não cabe a gente ficar discutindo agora. Mas a água é essencial, então, por isso, né? Para o funcionamento, para a perda de calor. E na performance, principalmente em performances de média a longa duração, né? Eu estou falando de performance acima de 1 hora, é essencial a reposição, de fato, hidroeletrolítica, né? Então, quando você faz atividades mais curtas, vão causar grandes problemas? Eu falo, não vai, né? Se a pessoa estiver hidratada, não. Se ela estiver desidratada, óbvio, né? Mas, acima disso, de fato, temos que pensar na hidratação, porque estudos mostram aí que perdas por volta de 2% do peso corporal, perdendo água, isso já começa a ter diminuição da performance do sujeito. Então, se você pesa lá, sabemos lá, vamos falar de um atleta de 70 quilos, por volta de 1,4, né, 1,4 kg, isso já começa a atrapalhar a performance, de novo, em performances de longa duração, não as de curta, né? Então, acho que é isso que eu tenho aqui para falar a respeito da água. Exatamente. Assim, a água é fundamental e é o único nutriente que a gente precisa desde o começo da atividade física, né? Então, por exemplo, você faz um carboload, né? Aquele carregamento de carboidrato um dia antes da prova e também de água e tal. Isso aí, a gente começa a atividade física já precisando de água logo no começo. Então, eu costumo dizer assim, a primeira hora de atividade física, o que você precisa é só água. Então, você vai correr... Existe muito essa questão do mercado, né? De isotônicos, hidroeletrolíticos. Agora, a gente tem visto isotônicos com quase 60 gramas de carbo associado com água. Um negócio que, assim, é até difícil absorver tudo isso, né? Se a gente for falar em termos de metabolismo de absorção intestinal, né? Que é onde entra a maltodestrina, enfim. Fica bem difícil a absorção. Mas, assim, até 1 hora, até 50 minutos, o que a gente precisa é de água.
é de água, mais nada. Se essa atividade passar de 50 minutos, 1 hora, aí você precisa começar, óbvio, repor, desde que você tenha feito um bom carboload, repor essa questão do carboidrato. Então, é o único nutriente, né, que a gente precisa desde o primeiro minuto da atividade física, e muitas atividades físicas, na maioria das pessoas que praticam atividade física, é só dela que você precisa. Né? Porque hoje em dia você vai fazer uma corrida de 10 km, por exemplo, se você correr a 10 km por hora, você está fazendo mais ou menos ali uma corrida de 10 km em 1 hora. Você precisa de água, você não precisa de mais nada. Né? Então, é fundamental. Fundamental, inclusive, na minha área, para evitar lesão também, né? Mas a gente pode discutir isso depois. Com certeza. E assim, quando a gente para pensar na sua modalidade, por exemplo, né, Bruno? Um lançamento dura 10 segundos, 5, 10 segundos, né? Então, nesse período você está tranquilo em relação a isso. Mas quando a gente para pensar num bloco de treinamento estruturado, né? Dura, sei lá, 1 hora, 2 horas, por exemplo, às vezes até mais, imagino eu. Você manter esse equilíbrio da quantidade de água que você bebe, acho que é muito importante, né? Sim, é importante. Em competição eu costumo não tomar muita água porque a adrenalina vai batendo e acaba às vezes até esquecendo. Mas eu dou um golinho ou outro na água ali durante as competições e está tudo certo. Mas em treinamento eu tenho que sempre ficar atento a isso porque geralmente eu treino às 2 da tarde, então tá aquele sol rachando o coco mesmo, sabe? Eu tento sempre manter a hidratação em dia, né? Ainda mais quando está em períodos mais quentes, justamente para mim não ter muitas câimbras, né? Que geralmente eu tenho, não durante o exercício, mas geralmente à noite, quando eu vou dormir assim, quando eu começo a perceber que minha hidratação não está muito legal. Essas câimbras noturnas aí. Daí eu volto a tomar mais água. Acho que só para complementar, né? Acho que o grande erro, as pessoas esperam sentir muita sede para tomar água, né? Na verdade, é esse cuidado que tem que ter essa reposição. Então, quando você está com sede, você já está desidratado. Você já está desidratado, tem sinais. Já está com déficit, né? Não, tá certo. Eu sem sede, eu costumo tomar entre 4 a 5 litros de água. Eu, quando estou com mais sede, eu acabo passando um pouco mais disso. Mas a cada temporada é diferente, vamos dizer assim. E até mesmo acho que o período do ano também deve influenciar bastante, tanto o período do inverno quanto o verão, né? Então, isso é interessante. E acho que um ponto que é interessante que a gente chegou a conversar esses tempos, né, Renato? É a coloração da urina, né? Isso é bem interessante a gente conseguir acompanhar, né? Dela não se tornar aquele amarelo escuro, né? Tá sempre o mais próximo de um amarelo bem claro, mas também não o tempo inteiro transparente, que tem um sinal aí também de possível, às vezes, excesso de hidratação, que, né, de certa forma, a gente tem os dois lados da balança. São pontos importantes, né, da gente pontuar. Sem dúvida. É tão fácil de controlar, né, Lucas, nesse sentido, com a coloração, né? Sim. Você controlar, saber se você está tomando água adequadamente ou não. Eu fiz isso já em algumas modalidades que eu acabei trabalhando, que a gente fazia esse controle da coloração, né? Para justamente forçar com que essas pessoas se preocupem com a hidratação, né? Como eu falei, as pessoas acabam esquecendo, né? Não dão muito valor para a hidratação. E às vezes se a pessoa tiver uma balança também fácil, assim, ela tem um peso pré-atividade, aí logo que ela acaba a atividade, ela pode se pesar. Porque ali, quase 90% do que ela perdeu de peso ali, ela perdeu em água, ela não perdeu, né, em lipídio, nem em massa muscular. Então, também é um jeito fácil, às vezes, de você saber o quanto você precisa repor depois, né? Legal, muito boa pontuação. Eu fazia exatamente isso com a modalidade. Fazia eles verem a coloração, pesar antes e depois, até para ele ter noção do quanto ele tem que se hidratar durante. Exato. Né? E aí você consegue ter uma manutenção boa, né? Até porque você precisa repor mais água do que o que você perdeu para você tá hidratado, né? Pós a sessão de exercício físico. E um bloco para a gente falar agora a respeito é a suplementação, né? Que eu acho que é bem interessante, é um tópico bem atual. E isso aí é uma necessidade, é um exagero. Acho que a gente pode trazer alguns pontos de que... quais características aí a gente pode trazer da suplementação para a gente implementar na prática e quais assim a gente tem que tomar um pouco de cuidado, analisar mais as evidências, né, que a gente tem disponível. E quais são os riscos do uso indiscriminado, por exemplo, né? Por favor, Sr. Alexandre, como que você visualiza? A gente tem que ver também que público a gente está trabalhando, né? Então, vamos ver, se a gente está trabalhando com atleta de alta performance, a gente tem encara de um jeito e a população de uma maneira geral, né, encara de outro, até os atletas amadores, né? E, na verdade,
A maioria não precisa consumir tanto suplemento assim de atleta amador, né? Porque se você se alimentar bem, você não precisa de nada, praticamente, né? E o que mais gasta com suplementação é o atleta amador, né? Então, é porque, assim, como eu falo para todo mundo, amador é porque ele ama o que faz, né? Então, ele quer fazer praticamente igual o profissional, né? E às vezes não precisa, né? Mas, enfim, em relação à suplementação, eu acho que teria que ser bem individualizado, né? Então, avaliar o que cada pessoa perde, que tipo de esporte ela está fazendo, se realmente precisa suplementar alguma coisa, se a alimentação dela é bem deficitária ou não. Eu tenho lido algumas coisas, sabe, sobre essas dietas mais deficitárias, assim, proteína, né? Dietas que imitam jejum, são coisas que parece que têm alguns efeitos benéficos em algumas patologias, né? Como diabetes, obesidade e tal. Mas aí a gente começa também a falar um pouco de déficit de alguns macronutrientes, né? E aí a gente tem que tomar cuidado quando a gente coloca atividade física nesse tipo de dieta. Bem como micronutrientes também. Também como micronutrientes. Então, a gente tem que ter cuidado em relação a isso. E se caso a gente vê que existe a possibilidade de um déficit ali, de macro ou micronutriente, a suplementação ela é bem indicada. Caso contrário, se a pessoa se alimenta bem, dorme bem, está bem alimentada e faz uma atividade física de maneira, vamos dizer assim, controlada, se não há déficit, não há por que ficar repondo tanto, né? Correto. Bem interessante a sua fala, né? Acho que algum dos mais famosos aí, né? Se não o mais famoso que a gente tem hoje em dia é o próprio Whey Protein, né? Que está amplamente difundido no mercado e ele pode ser um aliado muito bom na recuperação, né? Na recuperação do músculo, na recuperação e na adequação da quantidade de proteína diária, mas bem como você colocou, né? Ele só é necessário em casos aí da gente ter um déficit, né? De ter um desequilíbrio aí dessa quantidade que a pessoa ingere ao longo do dia, por exemplo, né? E também tem alguns estudos que eles trazem que naquele momento, logo após o treinamento, ele pode ter um efeito potencializado, muitas vezes associado junto ao carboidrato. Exato. Né? Então, um carboidrato, mais uma vez, aí tomando conta dessa possibilidade da melhora da recuperação muscular, do desempenho, né? Então, isso é muito importante. E principalmente assim, né? Você tocou num ponto interessante, assim, né? O consumo da proteína logo após a atividade física, ela é bem benéfica no sentido que você aumenta ali, você estimula o IGF-1, que é o hormônio de crescimento, então você gera... Isso é bem comprovado já, né? Agora, o aumento, né? Uma dieta hiperproteica, às vezes, para pessoas que não estão idosas, por exemplo, não tem déficit de massa muscular, é o que a gente vê muito hoje em dia, né? Acaba que, às vezes, não gerando nenhum benefício e, pelo contrário, é muito perigoso você fazer uma dieta hiperproteica em pessoas que, de repente, não têm aquela demanda, né? Até por conta de função renal, função hepática, isso a gente deve levar em consideração, sem dúvida, sem dúvida. Sim, sim, bem interessante, né? Então, o Whey Protein, ele tem chamado muita atenção, né? Acho que por causa disso, essa quantidade de proteína, bem como o marketing, trouxe isso muito bem, muito atual, né? E a creatina cada vez mais tomando muita informação assim no mercado, né? E é um suplemento bem versátil, mas também a gente precisa pontuar que não é todo mundo que precisa tomar creatina, né? Não precisa ser um uso indiscriminado na maioria das vezes também. Então as pessoas, na maioria das vezes, elas já consomem uma quantidade, né? E o nosso próprio corpo produz também a creatina. No entanto, quando a gente para pensar em aumentar a quantidade no estoque máximo, aí sim a gente precisaria, né, do uso da creatina, justamente quando a gente vai pensar na alimentação para a gente adquirir essa quantidade de creatina aí, que o nosso corpo consegue. A gente precisaria de mais ou menos aí 1 quilo de carne, 1 quilo de peixe, por exemplo. Então, que é uma quantidade bem difícil da gente alcançar, né? Bem como também, né, os repositores energéticos que a gente estava falando, né? Acho que vários deles aí entre uma quantidade de 2 a 6% de carboidrato e também ali alguns micronutrientes para ajudar na cãibra, né? Assim, a dieta, né, às vezes, do atleta de uma performance mais longa, né, de um endurance, por exemplo, né? Hoje em dia existem algumas recomendações de 60 a 90 gramas de carbo por hora de atividade física, né, para atletas de endurance, que é um belo de um número, né? Você consumir 60 gramas de carbo por hora de atividade física, assim,
convenhamos, não é fácil você absorver isso durante o processo de uma atividade física, que a tua vascularização está praticamente toda muscular e muito pouca no seu sistema digestivo. E a absorção a maior desse carbo vem numa absorção intestinal, né? E vem, quanto mais em forma de açúcar ele vier, mais rápido ele absorve, mas ele tem um tempo para ser absorvido, então não adianta nada você colocar 150, 180, 190 gramas ali que não vai absorver, e a chance de você ter um evento adverso ali diarreico durante a sua atividade física é grande. Mas eu tenho visto atletas de alta performance consumir 150 gramas de carbo por hora de atividade física. Então, assim, ciclistas, principalmente de World Tour, ou mesmo triatletas de longa distância, e eu fico imaginando assim, né? Tem que treinar o teu corpo para isso. Não é todo mundo que consegue fazer isso. Então, você que é atleta amador, não tente muito fazer isso se você não está treinado para isso, porque a chance de você ter efeitos adversos é muito grande. Né? Adaptação, né? Exato. Adaptação. Bom, a gente sabe que esses suplementos, de uma forma geral, tem eficácia comprovada, de acordo com a necessidade e de acordo com a adaptação que cada um tem. Isso é fato, né? Então, mas eu acho que, de uma forma geral, ele tem que ser um recurso complementar, né? Ele não pode ser baseado só nele, né? Então, você tem uma alimentação e, caso você não consiga, através da alimentação, você tem um recurso complementar. No caso de atletas de alta performance, daí, na verdade, acabam precisando de um complemento ou outro, dependendo da modalidade que ele realiza, né? Então, acho que é partir... penso dessa forma, né? Então, tem eficácia comprovada, é todo mundo que precisa? Não é. A alta performance precisa sim, e de acordo com a modalidade esportiva. Conta um pouco pra gente, Bruno, daí dos suplementos que você faz uso, como que é essa sua... como que foi essa adaptação, né, do uso de suplemento? Então, como o professor já disse, né, a suplementação vem para complementar a alimentação. Então, eu tento me alimentar o máximo possível bem, e o que eu não consigo, com alimentação só, eu começo a suplementar. E, geralmente, o whey protein eu não sou muito fã, né, não por conta do ser whey protein, mas é por conta do gosto de adoçante, né, não faz bem para o meu intestino. Eu sempre procuro pegar um whey protein neutro, né, que é sem sabor nenhum, que acho que me adaptei melhor. É essencial a creatina, para mim, é o que não pode faltar, né, que eu sempre tô repondo aí, buscando. Glutamina também é um suplemento que faz bem para mim, tanto intestino quanto imunológico. E um suplemento que eu nunca tinha usado, que o nutricionista que eu passei me recomendou nesse início de temporada foi... Como é que fala? Acabei esquecendo aqui o nome. Putz, esqueci. Mas é como se fosse... Para início de temporada? Como se fosse um pré-treino, L-carnitina, alguma coisa assim? É como se fosse malto, mas só que um índice glicêmico um pouco mais tranquilo, mais baixo. Palatinose. Isso, palatinose, lembrei. Um nome complicado agora fugiu da mente. Palatinose, que eu tomei nesse início de temporada e me senti bem, né? Que eu já experimentei esses pré-treinos. Eu costumo não tomar tanto, porque eu já consumo muito café, né, in natura, e daí pré-treino para mim às vezes não cai legal. E o malto também, o pico de glicemia é muito grande, depois cai drasticamente, e não ficou legal para mim também nas temporadas. E daí essa palatinose aí me ajudou bastante, consegui manter tipo a energia e a concentração durante o treino todo. E esses são os suplementos que eu mais tomo. Legal, cara. Você falou de uma coisa bem interessante também, né? O próprio café, né? Como que ele atua ali, retardando um pouco a fadiga, estimulando o sistema nervoso central, para que a gente consiga manter o foco e a concentração durante o treino. É bem interessante também, né? Ele é um suplemento bem utilizado, tanto o café da forma, né, coado, por exemplo, como aquelas próprias cápsulas de cafeína. Também é bem interessante. A cafeína acho que é o suplemento mais estudado, né, no mundo, é a cafeína, né? E ela tem, inclusive está na lista de doping, né, mas a quantidade, né, bem alta, né? Então, o que a gente consome acaba que... E o mais importante, principalmente para o atleta de alto rendimento, é tomar cuidado com o suplemento, por conta que muitas vezes o que está escrito, o que você toma não é o que está escrito no rótulo. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente em relação à qualidade dos suplementos, né? Então, atleta de alto rendimento, que tem passaporte biológico, a gente tem que ficar bem atento em relação a isso, bem atento.
De preferência, às vezes, conseguir manipular numa farmácia de confiança é até melhor, né? Diferente para o amador, mas o atleta de rendimento, além de tudo, tem esse problema aí. Não pode comprar em qualquer lugar. É verdade. O ele risco dele entrar no doping é alto. Está sujeito, né, aos testes de antidoping, então isso é bem importante. E eu e o professor Alexandre, né, você também acompanhou um pouco, né, professor Renato, do desenvolvimento aí do projeto que a gente está fazendo, do modelo experimental de exercício extenuante com camundongos, né? Então, é um nado forçado, é um treinamento que se assemelha um pouco a um estímulo próximo do anaeróbico, próximo do glicolítico de curta duração e alta intensidade. E aí a gente está fazendo aí o uso da creatina para a gente entender se isso aí pode ajudar na recuperação muscular, né? Então, gostaria de agradecer, professor Alexandre, por ter aberto as portas em relação a isso e me ajudado nessa ideia, bem como o professor Renato também por ter me acompanhado ao longo desse processo. E também gostaria de agradecer o professor Rodrigo, né, meu orientador, que também está comigo ao longo de toda essa jornada aí do mestrado. Muito bom. A ideia era fazer isso, né? Não era em camundongo, porque eles vieram perguntar para mim o que eu achava. Falei, bom, vamos fazer com atleta, né? Mas daí conversou com o Rodrigo, conversou com o Lucas, eles se entenderam tão bem que... Aí eu me afastei um pouquinho, porque eu falei, olha, de camundongo eu não entendo muito. Mas enfim, é uma pesquisa experimental, assim, muito interessante, porque a ideia a gente sabe que creatina faz bem para um monte de coisa, principalmente para aumento de força, né? Muscular, né? Mas será que ela ajuda na recuperação muscular? Então, essa é a pergunta da pesquisa, né? E aí, transferindo isso para um estudo experimental, acho que a gente vai ter bons resultados aí. E, de antemão, já parabenizar o Lucas por toda força que ele tem hoje de estudo. É um cara que está publicando muito. Me surpreendeu demais a evolução que ele tinha do começo do mestrado para o que ele tem agora. Então, assim, é bonito de ver o entrosamento que eles têm e o nível de pesquisa e o nível de complexidade da pesquisa que eles estão chegando nesse momento do mestrado dele. Parabéns. Parabenizar o Lucas e o Rodrigo lá, né? Sim. Não está aqui com a gente agora, mas parabéns. Agradecemos muito, né? O Rodrigo tem acompanhado ao longo de todo esse processo, né? Sendo muito prestativo. Então, isso é muito importante para a gente. Agradeço imensamente. E se encaminhando, né, aí para esse bate-papo que está trazendo muita informação interessante, né, desse ponto de vista do esporte, acho que é estratégico a gente se direcionar ali e finalizando, a gente falar um pouco sobre essa parte de recuperação muscular. E o que é importante a gente fazer depois do treinamento para a gente ajudar a recuperar o nosso músculo? Qual o papel do sono, por exemplo, na influência da recuperação? Tempo de descanso? A gente já falou também, né? Mas o que a gente come depois do treino? Tem nutrientes aí que vão ajudar a evitar a fadiga, melhorar a regeneração muscular? Então, por favor, professor Alexandre, alguma coisa relacionada à parte tecidual? O que a gente tem hoje em dia? Em relação à parte de tecidual, como você está falando, de lesão muscular, né? Então, assim, o repouso é fundamental, né? Às vezes o melhor treino é o descanso, né? Por conta que a musculatura precisa se recuperar para a próxima sessão. E nesses casos, o que mais influencia, na verdade, não é a intensidade e volume de treino, na minha opinião, tá? Porque o que a gente vê é que a intensidade e o volume de treino, para ela causar lesão, ela precisa ser aumentada de 10% a 20%, tá? Os estudos mostram de 10% a 20% de uma sessão de treinamento no mês anterior para o próximo mês. Isso aí é um belo de um aumento, né? Eu acho que para você fazer um macrociclo assim, você não tem um aumento tão grande assim mês a mês a ponto de causar lesão. Depois o professor Renato, se eu estiver errado, pode me corrigir. Mas, e sim, realmente, vamos dizer, a falta de descanso. É isso que gera, ao meu ver, a maioria das lesões ali. E, para evitar isso aí, quanto mais nutrientes, principalmente de origem proteica, eles consumir-se logo depois da sessão de treinamento, mais importante. E o papel do sono é fundamental, né? Se você não descansa, a chance de você aumentar o seu nível de lesão é grande. Não existem estudos que mostram o quanto isso aumenta realmente, tá? Mas o que a gente vê de aumento de lesão está muito relacionado não só ao treinamento, mas o quanto você aumenta a intensidade e o volume desse treino. E alguns estudos mostram de 10% a 20%, que é um belo de um aumento. Eu acho que isso é difícil você reproduzir na prática ali, né? Interessante. Bruno, conta um pouco pra gente aí como que isso funciona no seu dia a dia. Recentemente
você veio se recuperando de uma lesão. Conta um pouco como é que foi dessa trajetória sua até esse último campeonato, que foi o Troféu Brasil, sua classificação, Sim. por favor. Sim, então, eu estourei o tendão de Aquiles, né, o ano passado, em uma competição, né, e desde então eu vim tratando com um fisioterapeuta tranquilo, sempre moderando os treinos, e assim que ele foi me liberando para fazer os treinos, eu fui seguindo as orientações da minha treinadora, um treino um pouco mais leve, era para ser um pouco mais intenso, eu estava meio com desconforto, eu ia mais devagar, até eu pegar essa confiança de conseguir forçar realmente os treinos. E até o Troféu Brasil, que foi a competição principal desse ano, eu me surpreendi, justamente, né? Porque eu estava vindo de uma lesão, claro, né? E o treinamento não estava encaixando legal, estava meio cabisbaixo, porque não estava conseguindo acertar os lançamentos, estava sentindo incômodo ainda, mas eu fui confiando no processo e foi tranquilo, sabe? Até eu conseguir medalhar na competição do Troféu Brasil. E foi isso. Como que foi o seu lançamento lá? O lançamento foi de 70 metros. O melhor lançamento meu, pós-lesão. Show de bola. Parabéns, cara. Legal. Por favor também, professor Renato, gostaria de saber como que funciona esse tempo de recuperação e a prática de treinamento, assim, dos aspectos da fisiologia. Eu vou me sentir um atleta de alto nível aqui também, porque eu já rompi também o tendão de... Brincadeiras à parte, não tem nada de alto nível meu, foi bem amador mesmo. Né? Acho que jogar bola, né, Xane? Acho que pode jogar bola e... A cabeça estava boa, mas o corpo... Mas enfim. Pensando na recuperação, né, eu costumo falar o seguinte, que as pessoas falam, eu estou recuperando. Não, a recuperação faz parte da sua periodização. Né? O sono faz parte do seu treino. Então, se alguém acha que... tem alguns atletas, por exemplo, que costumam dormir depois do almoço. Né? Eu vejo corredores de prova de fundo que eles se alimentam, dormem e depois vão treinar para uma segunda sessão, enfim, terceira sessão, sabendo lá, né, quantas sessões. Porque corredor é impressionante, né? O cara não quer parar de treinar nenhum dia, quer treinar 7 dias por semana. E eu falo isso para eles, né? Falo, vocês têm que descansar. Não, mas eu vou dar só uma rodadinha, né? É mais ou menos assim que eles falam, a rodadinha dele é 10 km, né, cara? É brincadeiras à parte, né? Então, a recuperação, de fato, ela é essencial, né? Por quê? A recuperação, ela está atrelada ao sono, porque o sono está na hora da recuperação, está na hora da liberação de hormônios que ajudam nessa reestruturação, e é lógico que para acontecer tudo isso, não podemos esquecer da parte nutricional, né? Enfim, a parte proteica e também do reabastecimento que nós temos a necessidade. Reabastecimento do quê? Por exemplo, do carbo, né? A nossa glicose, nosso glicogênio precisa ter restaurado, principalmente dependendo da intensidade. O professor Alexandre falou aqui, por exemplo, se eu vou estar numa fase de treino que eu vou aumentar aí 10 ou 20%, que você falou que é demais, mas vamos dizer que aumentou, como que eu recupero? Né? Então, eu tenho que dar esse tempo à recuperação. Para quê? Para evitar possíveis danos a posteriori, né? Para o próximo treino, enfim. Eu não sei a causa da lesão, enfim, mas com certeza, se a gente não recupera bem, a gente está mais propenso à possibilidade de desenvolver, né, possíveis danos aí posteriores. Então, tem que tomar cuidado mesmo. Legal, muito bom. E bem como vocês falaram, né? O sono como uma ferramenta ali de otimizar, enfim, da gente evitar de produzir muita inflamação, talvez, otimizando essa recuperação. E também, assim, é muito difícil quando a gente fala de lesão, Lucas, a gente também falar de uma maneira geral de lesão, sabe? A lesão, ela está muito relacionada, assim, ao tipo de atividade física, óbvio, né? Mas, assim, a idade do atleta, a condição mental do atleta naquela época. Então, assim, ele veio de uma lesão. Então, pensa bem, como estava a cabeça dele? Né? Assim, será que eu vou conseguir lançar? Será que eu não vou? Meu tendão não é o mesmo mais e tal. Isso aí, às vezes, diminui sono, aumenta estresse, entende? Então, esse contexto do atleta... Por isso que hoje em dia uma equipe, né, seja qual for ela, mas de alta performance, ela não pode ter um médico só, não pode ter um preparador, ela tem que ter tudo, tem que ter o psicólogo, tem que ter o preparador físico, tem que ter o médico, tem que ter, sabe, todo mundo trabalhando junto, porque é muito complexo o negócio. Então, quando a gente fala de lesão, a gente está colocando um monte de coisa. Atleta em final de temporada, começo de temporada, atleta que está perdendo o contrato, de repente vai mudar de clube, não vai mudar de clube, não sabe para onde vai. Então, isso tudo aumenta a chance de lesão. Então, se a gente não tiver por dentro disso tudo, sabe, vivendo com o atleta isso, a gente acaba que não tratando de uma maneira ideal, né? Ou, que é o mais importante, prevenindo esse tipo de desfecho
que é o que a gente não quer, que é a lesão. A lesão, Não, correto. tá certo, só comentando aqui, é que esse ano que eu machuquei, eu estava vindo de um ano seguinte muito saturado de treinamento também, por conta de não estar o descanso ideal, tanto o sono quanto a parte nutricional também não estava encaixado, sabe? E daí, no ano seguinte, eu iniciei o treino um pouco mais forte, né, para mim tentar recuperar o tempo perdido, pensando que era isso que ia fazer eu alcançar o meu objetivo, mas acabou não sendo, na verdade, né? Eu acabei não me atentando ao descanso, né? Estava sentindo incômodo toda hora e não fui atrás procurar saber o que era. Pensava que era só um incômodozinho normal de treino, e até que aconteceu o rompimento total. Né? Justamente por conta dessa negligência de não ter o descanso certo e correr atrás para ver realmente se estava quase no nível máximo antes de estourar. É multifatorial, né? Multifatorial. A gente não consegue afirmar o que é uma coisa ou outra, né? Exato, por exemplo, higiene bucal. A gente estava falando na palestra lá hoje, né? A higiene bucal, por exemplo, pode ser um agravante. Sim, Né? sim. Então, assim, ela é multifatorial, a gente tem que tomar cuidado. Por isso que treinar um atleta é você se aproximar o máximo possível dele, entender a realidade, né, do que está se acontecendo, não ele só ali no seu treino, mas aonde ele está inserido, né, no contexto geral e tudo que pode influenciar e ter pontos aí positivos e negativos com relação à performance. Né? Com certeza, muito bom. Pessoal, gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui. Foi uma resenha incrível, muito bom a presença de todos aqui. E antes de encerrar, eu gostaria de pedir uma mensagem para vocês, para a gente aplicar essa mensagem, essa dica, né, de certa forma, para quem quer aliar a nutrição, para quem quer aliar o exercício físico, com saúde, com desempenho na atividade física. Então, como que a gente pode fazer isso aí, por favor? Posso começar? Por favor, eu acho que a gente sai daqui pensando, eu tenho isso comigo também, né? A performance ela depende de um tripé, independente dela ser a performance de alto nível ou não, né? Que é sono, alimentação e exercício. Então você tem que se preocupar com esse tripé. É isso que te sustenta. Então a gente sai daqui sabendo que a gente precisa sempre pensar nesse tripé para que você tenha a melhor performance, independente se ela é esporte amador ou de alta performance. Show. Por favor. Não, exatamente. O professor resumiu tudo aqui, né, professor Renato? Mas, assim, é o que eu costumo falar, né? Atividade física, comer bem, né? Ter uma vida saudável, né? Muitas vezes, ela não vai te fazer viver mais, né? Na maioria das vezes, sim, mas isso não é uma regra. Mas, enquanto você estiver vivo, você vai viver melhor. Então, é isso que a gente tem que pensar. Essa é a chave. Legal, muito bom. Por favor, Bruno. Relacionado a treino, acho que é treino com inteligência, na verdade, né? Não adianta só fazer uma parte e a outra não. Os três têm que se alinhar, tem que andar junto. E claro, no dia que vocês não estiverem muito bem, acho que a melhor coisa de fazer é dar um descanso, que acho que é essencial. O seu corpo pedindo ajuda. Legal, muito bom. Acho que também fazer as palavras de todos vocês aqui da banca, as minhas também, né? Mas esse tripé aí, como o professor Renato bem falou, ele é fundamental para a gente ter esse exercício físico, ter a qualidade de vida, né? Poder experienciar o envelhecimento com a maior qualidade. Talvez a gente não saiba se a gente vai viver mais, mas com certeza a gente vai viver melhor. Então, gostaria também de agradecer a todos os ouvintes. Para você que gostou do podcast, aí, pedir para você compartilhar, para você acompanhar a TV Unital. Gostaria de agradecer também ao programa de pós-graduação de Ciências da Saúde da Unital. Acompanhar os conteúdos nas redes sociais também, do professor Alexandre. Pode passar a sua rede social, por favor, professor? Eu fui num outro podcast que eu não sabia, agora eu sei. Meu Instagram é Alexandre Paiva 01. Então, eu estou lá e lá tem bastante conteúdo, não só da minha vida pessoal, mas também profissional, principalmente profissional, e algumas dicas aí. Show. Por favor, professor Renato. Eu não costumo postar muita coisa, mas se quiserem falar comigo, é ralmeida72. Show, perfeito. E você, Bruno? No Instagram é Bruno Pronto de Faria, mas eu deixo lá dentro aí para seguir a nossa página de atletismo também, que lá tem vários atletas que vale a pena acompanhar. Estão se destacando bastante aí na nossa cidade. Legal, legal. O atletismo Taubaté, ele vem demonstrando muita coisa legal aí para a cidade, cara. Então, tem inclusive um menino que foi para o Campeonato Mundial agora, faz parte da Unital, ele é aluno nosso lá da Educação Física. Da Educação Física, né? Que legal. Thiago, que legal, cara. Legal. Gostaria de agradecer mais uma vez a todos os ouvintes. E esse podcast é uma ação da extensão da Universidade de Taubaté.
a fim de promover a ciência acessível de uma forma prática, tá bom? Muito obrigado.